Então, pessoal, continuando aqui, falando sobre cristologia, as duas naturezas de Jesus, eu quero fazer uma pergunta. Deus, já vimos que Jesus é Deus, 100% Deus e 100% homem. Eu pergunto, Deus pode tudo? Se você disse que sim, se enganou. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, senão ele deixa de ser Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós já vimos que Jesus é Deus. Jesus Cristo tem duas essências, ou duas substâncias. Essência humana e essência divina. Deus não pode fazer nada que seja contrário à sua essência, à sua natureza. Em cristologia, essência, substância e natureza são sinônimos. Então Deus não pode mentir, Deus não pode pecar. Perfeito? Agora veja uma coisa. Vamos complicar um pouquinho. O 10º mandamento da lei diz assim: não cobiçarás. Não se aplica a Deus. Deus não... O que Deus não tem? O que Deus não possa ter? Deus tem tudo. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nela se contém. Ele não cobiça nada, porque tudo é dele. Ele não pode ser tentado, porque ele não... Toda a terra pertence a ele, todas as coisas pertencem a ele. A palavra grega peirasmos, tentação, tem vários significados. Tentar, provar, testar. Deus não cobiça nada, porque tentação é produto de cobiça. Perfeito? Aonde que eu quero chegar? Que os mandamentos são feitos para nós, porque ele não está sujeito a lei nenhuma. Por isso, ele não pode pecar, não pode ser tentado, não pode mentir. Agora, cada coisa que uma das naturezas de Cristo fazem, sendo a natureza humana, natureza divina, é atribuído à pessoa por completo. Então veja, Jesus Cristo, eu pergunto, ele é eterno? Sim. Agora, Jesus Cristo é temporal? Sim, também. Jesus Cristo é infinito? Sim, Jesus Cristo é infinito. Agora me responde, Jesus Cristo é finito? Também é. Mas como, Marcos? É infinito e finito, é temporal e é eterno. Jesus Cristo tem duas naturezas, duas essências, duas substâncias, divina e humana. Então, Jesus Cristo é eterno? Sim, com respeito à sua divindade. Jesus Cristo é temporal? Sim, com respeito à sua humanidade. Jesus Cristo é infinito? Sim, com respeito à sua divindade, segundo a sua natureza divina. Jesus Cristo é finito? Sim, segundo sua natureza humana. Ele tem duas naturezas, lembra? Deus não tem sono. Diz a palavra que não dormita o guarda de Israel. Deus não dorme. Mas Jesus não dormiu no barco, lá na tempestade? Nós vimos isso na parte 1 desse estudo. O vídeo anterior. Não vimos? E aí? Quem dormiu no barco? Jesus Cristo, segundo sua natureza humana. Dormir é próprio do homem. Deus não dorme. Então, quem dormiu no barco? O Deus homem, ou Jesus Cristo, segundo sua natureza humana. Ou o Deus homem, segundo sua natureza humana. Eu não posso dividir Jesus Cristo, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Agora vamos complicar mais um pouquinho. Por que Jesus tinha que ser homem e Jesus tinha que ser Deus? Por quê?
Porque a morte de Jesus na cruz foi vicária, substitutiva. Vicário é aquele que ocupa o lugar de outrem. O vicário é aquele que substitui outrem. Jesus Cristo tinha que ser homem, porque para substituir homens na cruz, ele tinha que ser da mesma natureza dos homens, da mesma substância dos homens, da mesma essência, minha e sua. Entende? Agora veja, o substituto tem que ser a mesma natureza dos substituídos. Deus não podia ser nosso Redentor. Por quê? Porque Deus é justo, ele pune pecados. Então, por isso, o nosso Redentor tinha que ser também homem. Para substituir homens, tinha que ser da mesma ousia, da mesma physis, natureza. Ousia, substância do homem. Agora tem uma coisa, Deus não pode morrer, porque Deus não tem corpo. Deus é espírito, é infinito. Mas o Filho resolveu assumir a natureza humana. O Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, ele tinha as duas naturezas. Agora, por que ele deveria ser também Deus? Eu vou voltar nesse assunto. Ainda no estudo do porquê ele deveria ser homem, ele não bastava que fosse apenas homem, mas ele tinha que ser homem real e homem ideal. Eu explico. Real. O que é um homem real? Como eu e você. Tem carne, é tentável, tem fisicalidade, tem um corpo como nós. Esse é um homem real. Mas ele também tinha que ser um homem ideal. O que é um homem ideal? Separado de pecadores, sem pecados, santo, inculpável, imaculado. Porque se Jesus fosse homem apenas real como eu e você, ele pecaria. Por isso, além de homem real como eu e você, ele também tinha que ser homem ideal. Diz a palavra que ele, sem nenhum pecado, se fez justiça de Deus para justificar a ira de Deus, para satisfazer a ira de Deus, para satisfazer a vontade do Pai, para cumprir a lei e morrer na cruz de maneira substitutiva, de maneira vicária. Por isso a morte de Jesus na cruz é vicária, substitutiva, penal, que ele teve que cumprir a lei. Por isso Deus teve que desferir um golpe mortal no próprio Filho, matando o Filho que era justo. E esse justo morreu no lugar dos injustos, para que nós fôssemos justificados. Por isso ele tinha que ser homem real e tinha que ser homem ideal, separado de pecadores, santo, totalmente inculpável, imaculado. Se ele fosse imaculado, manchado, pecador, ele não poderia ser nosso substituto. Você compreende isso? Não poderia. O plano da redenção falharia se ele fosse apenas um homem real, como eu e como você. Tá certo? Vamos voltar no próximo vídeo, o terceiro. Um abraço, boa noite.